Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um Superlógica Acelera. Hoje a gente tem um encontro super bacana para falar com vocês de como expandir de maneira exponencial as receitas da sua administradora. A gente tem uma convidada super legal aqui da Superlógica com a gente, conhecidíssima do mercado. Vocês com certeza já viram ela no Instagram da Superlógica, já trocaram alguma ideia com ela. Se não, estão perdendo tempo, hein? Chama ela, que ela dá sempre dicas super valiosas para vocês. Essa é a oportunidade, o Superlógica Acelera é a oportunidade de você e da sua administradora atualizarem seu conhecimento, buscarem informações e ficarem por dentro de tudo que acontece no mercado condominial. Essa é uma oportunidade excelente para você ter novos resultados, melhorar a sua carteira de cliente, expandir de verdade as suas receitas. Hoje, o Superlógica Acelera é com a Rúbia Pinheiro, a gente está aqui com ela. Rúbia, bem-vinda ao Acelera. Vou compartilhar aqui agora a tela, vou te colocar aqui no centro. Você é a nossa principal de hoje. Tá me ouvindo? Dá um sinal aí no chat. Maravilha. Bruno, super obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, Superlógica, pela oportunidade de compartilhar com as administradoras um assunto que eu sou apaixonada, que é o assunto de vendas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tinha a opção, pessoal, de fazer gravado ou fazer ao vivo. Eu falei, não, vamos fazer ao vivo, porque eu gosto de bater papo com as pessoas. Acho que o comercial tem muito disso, né? Quem é do comercial tem essa pegada de gente, de interação. Então, a gente vai conversar sobre venda. Esse é o nosso objetivo de hoje. E como é que você, administradora de condomínio, como é que você consegue expandir as suas receitas de forma exponencial? Uma coisa que eu aprendi, né, e aí eu vou contar um pouquinho porque é que eu entrei para esse mundo das vendas, é que não existe limite de receita para quem sabe vender. Quando eu vou fazer uma entrevista, é muito comum eu selecionar vendedores, né, para os meus times, e aí uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e eu consigo sentir se existe o brilho no olhar ou não daquele potencial candidato me conta como que você entrou para o mundo das vendas. Porque tem uma coisa, pessoal, que ela é assim, decisiva. Quem gosta do mundo comercial, dessa questão de metas, de buscar o cliente, de fechar negócios, quem vivenciou isso e gosta disso, ele não sai mais desse mundo. Então, pode ser que alguma pessoa tenha entrado no mundo comercial, eu não tinha nenhuma outra opção, vai ser o quê? Vai ser vendedor. No passado, isso era até comum. Mas o que acontece é que quem se identifica com o mundo comercial, ele entra talvez por uma outra situação, mas ele nunca mais sai. Então, por que eu entrei para o mundo comercial? Eu entrei nos meus 15 anos de idade, quando eu queria fazer um procedimento estético no meu cabelo, mulher, né, super vaidosa, e a minha mãe não queria que eu fizesse. Eu desconfio que era por conta da química que eu ia colocar no meu cabelo. Mas o argumento dela foi fraco. Olha só o que ela falou para mim. Ela falou, não, Rúbia, você não vai fazer porque você não tem dinheiro. Eu voltei com aquela informação, pensei. Mulher não desiste fácil, né, Bruno? Aí eu falei, imagina, é só por causa disso, mãe? É só por causa disso. Peguei um produto lá, na época, uma revistinha para vender produtos. Peguei a minha bicicletinha e foi o primeiro PAP da minha vida. Primeira prospecção. Então, batia em todas as casas e falava, você pode dar uma olhadinha na minha revistinha? E aquilo ali me marcou muito, porque no final daquele mês, eles me chamaram na empresa para fazer um reconhecimento, porque eles queriam conhecer quem que era aquela vendedora. Lógico que o cadastro estava no nome da minha mãe, né? Quando eu olhei, aí eu ganhei premiação, eu lembro que eu ganhei uma bolsa de viagem, a comissão que eu ganhei, eu falei, caramba, não existe limite de receita para quem sabe vender. Então, foi por conta disso que eu entrei no mundo comercial e eu permaneci nele, porque mesmo eu tendo feito faculdade, pós-graduação, eu entendi que dentro do mundo comercial eu conseguiria conquistar os meus objetivos. E você, que tem a sua administradora, você tem a oportunidade de aumentar de forma exponencial a receita da sua administradora. Tá tudo bem aí? Ah, é que está compartilhando a minha tela. É que existe... Peraí, gente. Peraí que me perdi aqui. Bom, então você que tem a sua administradora, não existe limite, né, para a sua administradora gerar as receitas, para aumentar as suas vendas, e é sobre isso que a gente vai falar. E aí, para a gente começar a nossa fala, eu queria trazer uma reflexão aqui. Quem que está aqui conosco que vende?
Quem aqui vende hoje dentro das administradoras? Responde aí no chat. E aí, Bruno, levanta a mão, dá uma sinalização aí. Quem é vendedor dentro da administradora? Quem bate no peito e fala assim, ó, eu trouxe, nós estamos em agosto, eu trouxe esse ano já 10 condomínios aqui para a administradora. Como é que é? Me conta um pouquinho para eu saber. O Rodrigo da Ética Condomínios colocou aqui. A Tamires, eu sou sócio e vendo também. O Elmo, eu. O Agnaldo, eu sei que vende bastante, atende, A faz de Aguinaldo tudo. vende. Isso aí. Muito bem. Então, a primeira provocação que eu quero fazer aqui com vocês é quem é o responsável por vendas dentro da administradora? Será que é o fundador da administradora? É o dono da administradora que ele é o responsável por gerar novas vendas? E aí, quando eu digo gerar novas vendas, eu sempre vou dar o exemplo de trazer novos condomínios, o que não é 100% verdade, porque pode ter outras formas de receita na administradora. Inclusive, quando a gente fala sobre expansão, quando a gente fala sobre aumento de faturamento dentro da administradora, a gente tem 3 caminhos. Então, o primeiro caminho é, eu tenho minha base de condomínios, eu vou fazer upsell ou cross-sell dentro dessa base de clientes que eu já tenho. Vai ter uma aula só sobre isso, né, Bruno? Vai ter uma aula só sobre isso com o Caio, que é o nosso diretor de negócios, e ele é especialista em falar sobre aumento de carteira, né? Sobre cross-sell e sobre upsell. Tem uma outra maneira que é como? Como que você aumenta os ganhos da sua administradora? Reduzindo os custos. Para reduzir custos, acredita que até nisso dá para a Superlógica ajudar? Porque dentro, a administradora que utiliza o nosso ecossistema, a gente tem uma proposta de aumentar a eficiência da sua administradora. Então, com a automatização dos processos. Mas também vai ter uma aula só sobre isso, né, Bruno? Teremos uma aula só sobre produtividade. Então, hoje nós vamos falar aqui, sobre esse segundo item, que é como é que nós aumentamos a receita através da conquista de cliente. E aí eu volto a pergunta para vocês. Quem que vende? Responde aí para mim no chat, dentro da sua administradora, quem é o responsável por novas vendas? É o dono da administradora? Será que é o gerente de condomínios? É o gerente da carteira? Não, na sua administradora você tem um time de vendas? Como é que é? Responde aí para eu saber. E aí me conta, Bruno, o que, que o pessoal está falando? Quem que é o responsável pelas vendas? Na sua maioria. O nosso comercial é o comercial eu vendo, mas não faço só isso. Esse ano já fechei mais de 10 condomínios, o Rodrigo da Ética Condomínios. Responsável pela venda comercial é o gerente. Por Gerente. enquanto, só eu que faço o comercial da empresa. O dono, O dono, muito bem. Então, os sócios. na maioria aí é o dono, né? Ou tem alguma pessoa responsável por isso. O primeiro aprendizado que eu quero compartilhar com vocês é que quem é o responsável por vendas na administradora? Acredite, é você. Rubia, você quem? Você. Porque dentro da administradora, todos são responsáveis por trazer novos condomínios. Desde o motoboy, que ainda busca algum documento ou leva para o síndico, ele precisa ter a consciência de que ele pode trazer mais condomínios para essa administradora. A recepcionista, quando chega um síndico, quando chega um cliente, ela precisa saber, poxa, será que esse síndico ele tem algum outro síndico amigo para indicar de algum condomínio? O dono da administradora, com certeza, ele tem responsabilidade com o crescimento da empresa. Mas a pessoa do financeiro, quando ela vai conversar com alguém sobre algum pagamento, ela tem que, toda fala de uma administração, ela precisa ter um pensamento de como eu consigo, será que daqui sai uma venda? Será que daqui sai uma indicação de condomínio? E muitas vezes pode ser que não é você quem vai conduzir a negociação, mas você faz parte do processo comercial. Então, uma administradora que ela tem no seu time esse mindset, aonde o time ele sabe, né, o que ele precisa buscar de crescimento, já faz toda a diferença. É uma administradora que ela já sai na frente, né, Bruno? É uma administradora que ela já sai na frente, porque todos sabem o que precisa ser feito. E aí, pessoal, vale um ponto.
Se a sua administradora tem 50 condomínios, qual que é a meta de condomínio para o final de 2024? Se a sua administradora tem 100, qual que é a meta? Se você já tem 200 condomínios na sua carteira, qual que é a meta de saldo de condomínios no final do ano? Essa meta precisa ser clara e todos da administradora precisam perseguir esse número. Então, todos vendem. Apesar de que todos vendem, a sua administradora, ela pode, né? E o meu conselho é que ela realmente tenha um time comercial. Se a sua administradora tiver um time voltado para venda, um time que pensa em venda, um time que melhora os processos comerciais, a chance que você tem de aumentar as suas receitas de forma exponencial, ela é muito grande. Só que tem um detalhe, existe um perigo nessa fala. Eu estou na Superlógica faz 2 anos, já visitei muitas administradoras com o objetivo de, algumas vezes, vender o software, né? Porque eu sou responsável pela aquisição de novos clientes, mas eu visito também clientes com o objetivo de entender como é que a gente pode aumentar a quantidade de condomínios daquela região para a Superlógica ter uma penetração maior. E o que é muito comum, pessoal, o que eu tenho visto nas minhas andanças por aí. Quando eu pergunto para a administradora assim, normalmente converso com o dono da administradora, e aí eu pergunto, quem é a pessoa aqui na administradora que é responsável por trazer novos condomínios? 80% das vezes o dono fala assim para mim, sou eu. E aí eu falo, e como que é o seu processo comercial? E aí ele, com todo o orgulho do mundo, ele até estufa o peito, e essa frase eu já ouvi diversas vezes, Rúbia, se sentar um síndico aqui comigo para negociar, é muito difícil eu perder uma venda. Isso é comum o dono da administradora falar, e eu acho isso ótimo. Mas a reflexão que a gente precisa ter é legal. Você tem isso porque você construiu, né, essa expertise, você sabe, ninguém melhor do que você sabe o diferencial da sua administradora. Mas existe um processo desenhado, a gente consegue multiplicar isso. Se eu contratar amanhã 2 vendedores para fazer o que você faz, como que vai ser o treinamento desse vendedor? Existe um processo, e aí quando eu falo em processo, pessoal, é um processo mesmo escrito. Então, como é que é a abordagem desse lead, né? Então, existe um processo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O que eu quero trazer de ensinamento aqui para vocês? E esse ensinamento é com base na minha experiência de mais de 25 anos como vendedora, que eu sempre vou ser, e como líder comercial. Bons vendedores não ficam em empresas que não têm processo comercial. Bons vendedores não permanecem em empresas onde eles, como vendedores, não conseguem escalonar o negócio deles, porque o vendedor tem um negócio próprio que é as vendas dele também. Então, é importante ter o time comercial, é extremamente importante ter o vendedor, porque bons vendedores não ficam onde não tem um processo comercial estabelecido. E é importante também, então, se você tem bons vendedores, mais um processo comercial, sucesso. Você vai alcançar a sua meta de X condomínios até dezembro de 2024. Se você não tem, se você contrata um time comercial, mas você não tem um processo comercial estabelecido, a chance desse projeto não dar certo é muito grande. E aí a culpa não é do vendedor, é uma responsabilidade de ter um processo. Aproveitando, eu queria muito conhecer das administradoras que nós estamos aqui, né, nessa aula de hoje. Eu queria muito compartilhar da sua meta. Então, depois me manda, né, no final vai ter os meus contatos. Eu queria que você, administrador, me contasse. Rúbia, eu tenho 100 condomínios e eu quero fazer um plano para chegar em 150 condomínios. Eu quero que você me conte e eu quero que você me mostre o seu processo comercial, que conforme eu for recebendo, eu vou conseguir fazer um diagnóstico, eu vou falar para você, ó, esse plano tá legal, isso daqui precisa ser ajustado. A gente já tem feito isso com algumas administradoras que nos pedem ajuda, e vai ser um prazer ajudar a sua administradora a conquistar mais condomínios aí na região onde você está. Processo comercial. Processo comercial, aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o funil de venda. Eu vou linkar o processo comercial com o funil de venda. Porque dentro do processo comercial, existem as etapas que elas precisam
percorrer para que uma venda aconteça. Então, pode ser que em uma conversa, você está lá num happy hour, você encontra um síndico, você fale com ele sobre sua administradora, sobre os diferenciais, ele saia dali muito aquecido, o lead está quente, né? A gente chama o lead está quente, e esse cliente contrate, vá na semana seguinte e feche contrato com a administradora. Mas isso vai ser a exceção. A regra, se a gente for pensar em matemática, e para mim vendas é matemática, e a gente vai ver o porquê, se um processo for seguido, um processo que ele já foi testado, um processo que ele já foi validado e que ele já foi, inclusive, corrigido e revisitado, a chance de você ter mais vendas, ela é maior. Então, dentro do processo comercial, a primeira fase que você precisa pensar como dono de administradora é, bom, eu tenho X condomínios, eu quero ter Y condomínios, né? Então, vamos fazer um cenário aqui. Eu tenho 100 condomínios e eu quero chegar em 150 condomínios. Eu quero crescer 50 condomínios até o final do ano. Primeira coisa que a gente tem que pensar, existem 50 condomínios disponíveis no Brasil para você crescer a sua administradora? Acredito que sim. Então primeiro, eu tenho mailing para isso, eu tenho cliente endereçável, meu mercado endereçável atende isso. Quando a gente fala em mercado condominial, o que mais cresce é construção de novos condomínios. Então, é lançamento de novo condomínio, é casa que o terreno, né, era casas na minha cidade, as maiores casas que era patrimônio de famílias tradicionais da cidade se transformaram em condomínios e isso vem acontecendo. Então, não tem limitação. É diferente aqui quando a gente vai falar na Superlógica. Na Superlógica, a gente tem mais de metade das administradoras. Cada 10 administradoras que eu vou com o meu time prospectar, metade já é Superlógica. Então, eu tenho um limite de crescimento, porque o mercado já é muito penetrado. Mas quando a gente fala de condomínios para administradora, não. Hoje não tem limite. A meta que você estabelecer, desde que você tenha um processo comercial por trás que te ampare, esse resultado vai acontecer. Né? Então, primeira coisa, captação de leads. Aí a captação de lead, a gente vai entrar aqui em alguns cenários, que aí esses cenários, eles vão reforçar aquilo que eu falei no começo da nossa aula. Quem é o responsável por venda dentro da administradora? Você, lembra disso? Você financeiro, você RH, você dono da empresa, você recepcionista, você gerente da carteira de condomínios, é você. Você faz parte da construção, né, e do crescimento dessa administradora. Então, aqui alguns exemplos. Busca orgânica, você pode fazer uma lista de quais são os condomínios que você pretende ter dentro da sua administradora, e você pode fazer uma prospecção outbound nesses condomínios. Lembra eu com a bicicletinha lá vendendo meus produtos? Então, você pode ter uma pessoa que visita os condomínios e vai lá, bate na porta, quero falar com o síndico. Inclusive, quando você tiver essa lista, né, e aí na fase de investigação do seu cliente, você pode você consegue, né? Vocês sabem até melhor que eu como, mas vocês conseguem ter acesso à última ata de assembleia, porque esse é um conteúdo público, né, através do cartório, e você pode ler lá, se você quiser. Você pode abordar esse síndico muito preparado, sabendo quais são as limitações do condomínio e qual é a proposta de valor que você pode gerar. É claro que isso dá um certo trabalho, mas se você tiver um mailing segmentado, eu quero administrar essa lista desses 10 condomínios, né? É uma ação que você pode fazer. Então, uma lista outbound, você estudar quem são os seus clientes, quem é o síndico, aonde esse síndico vai, né? E você se relacionar com esses síndicos é uma boa ação. Busca orgânica, então você pode ter o próprio condomínio, o próprio síndico, quando ele fizer busca lá, administração de condomínio, será que a sua administradora, ela aparece? Existem várias formas desse lead entrar no funil. A primeira fase do nosso funil é a entrada do lead. E a entrada do lead, um erro que eu vejo, Bruno, muitas vezes é assim, a administradora ela só tem uma fonte de entrada do lead. E aí, se essa fonte seca,
não acontece venda. Então, a entrada do funil, ela tem que ser muito variada. É tráfego pago, é indicação, a gente vai falar bastante sobre isso, indicação que hoje, nas administradoras que eu visitei, 80% das vendas, elas vêm através de indicação. Parcerias com as incorporadoras, parceria com construtoras. Então, desse slide, o que eu quero que você se lembre? Se você não lembrar de nada do que eu falei até agora, tá tudo bem. Mas um ponto é importante. A sua entrada do funil, ela precisa ser variada. Você precisa ter, no mínimo, de 5 a 6 entradas diferentes no seu funil. Porque isso vai girar a sua máquina de vendas. Você recebe esse lead, né? Tem uma interação com esse lead, e aí a gente vem para a fase de qualificação. O que é a fase de qualificação? Aqui eu vou entender quais são os leads que fazem sentido para a minha administradora. Se eu sou uma administradora, eu sou uma administradora nichada em condomínio de alto padrão, se você recebe um lead que é um condomínio que ele não faz parte do seu perfil, você não vai gastar tempo e energia com esse lead. Eu sou uma administradora focada em condomínios que tem poucas unidades, que não tem porteiro, né? Portaria remota. Então, existem vários segmentos, inclusive isso foi tema do Acelera do ano passado. Tem uma aula lá, vai estar na universidade, né, Bruno? O conteúdo do ano passado, não, desse ano, só que fica na plataforma. Tá. Mas, Rúbia, a gente já viu isso em outras situações em que a administradora fala assim, eu preciso pagar as contas, então eu saio vendendo, saio pegando qualquer cliente. É qualquer cliente que funciona para administradora? Qualquer cliente pode ser meu cliente? Serve para mim? Então, aí a administradora, ela precisa entender se ela vai ser uma administradora nichada, e quanto mais nichada sua administradora for, mais valor você gera naquele público. Então, é uma decisão estratégica. E sabe o que eu queria falar? Uma aula que o Almir deu sobre segmentação. Né? Então, vamos ver depois como a gente disponibiliza. Quem tiver interesse, não vai estar na universidade corporativa, mas quem tiver interesse pode mandar lá no Acelera. Como que é o e-mail? acelera@superlogica.com. Tem uma aula que, inclusive, a gente rodou o Next com essa aula, que o Almir, que é responsável pelo marketing aqui no Superlógica, ele fala sobre segmentação de administradora, como é que você faz a precificação e a importância disso. Então, fica a dica aí, assistam essa aula que ela é super importante. E aí você qualificou esse lead. Então, você entendeu que aquele lead, ele tem fit com a sua administradora. Se ele tem, aí a próxima etapa do funil é a gente avançar para uma proposta. Como que vai ser enviado essa proposta para o cliente? Todo cliente que pedir proposta, você vai enviar a proposta? Não, pessoal. A qualificação do lead, ela serve para você entender se faz sentido para aquele condomínio ele ser administrado pela sua administradora, mas também se faz sentido para a sua administradora administrar aquele condomínio. Eu acho um erro muito grande a administradora ela aceitar qualquer condomínio. Porque dependendo do condomínio, a quantidade de horas que você vai investir naquele condomínio para fazer a gestão, se ele não estiver alinhado com o tipo de serviço que a sua administradora oferece, não vai ser bom para o condomínio e não vai ser bom para a sua administradora. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Existem alguns condomínios que eles estão acostumados com baixo custo. E ele tem basicamente uma administração digital. É tudo digital, não tem interação nenhuma com o colaborador mesmo, né, com o humano, não tem visita presencial da administradora naquele condomínio, a assembleia é feita de forma remota, sem a participação da administradora, porque ele está buscando o quê? Um baixo custo. Então, se um condomínio ele tem essa prática, ele está buscando uma administradora, e a sua administradora é uma administradora que visita o condomínio, que ela inclusive participa com sugestões de valorização do imóvel, se a sua administradora ela tem
durante todo o processo de administração, ela tem um contato humano, ele pode ligar, ele pode tirar dúvidas. O formato de trabalho da administradora que faz todos esses processos é diferente do que esse cliente espera. Então, a expectativa ela não está alinhada. E aí, mesmo que você dê um desconto para ele, ele não tem o fit cultural com a sua administradora. Por outro lado, se a gente tem um condomínio que ele quer que a administradora participe de toda a assembleia, a administradora ela precisa ter reuniões com o síndico para falar sobre os principais temas do condomínio. É um condomínio que ele espera que a administradora sugira para ele algumas benfeitorias ou melhorias que podem ser feitas no condomínio. Eu falo em relação à fachada, em relação a produtos que as empresas querem trazer para dentro do condomínio, mercado online, lavanderia, academia, né? Se essa é a expectativa do condomínio, não tem fit cultural ele contratar uma administradora a baixo custo que ela é digital, a administração online. Então, é importante você qualificar esse lead, porque se nessa fase de apresentação de proposta ficar entendido para as duas partes de que não vai ser um negócio bom, não vai ser uma relação ganha-ganha, não faz sentido seguir com a proposta. Mas, considerando que fez sentido seguir com a proposta, vem a fase da... Aqui, né, lembrando que proposta que a gente vai... essa proposta ela tem que estar muito pautada no valor que a administradora vai gerar para aquele condomínio. Então, aqui a dica de ouro é nunca entre em guerra de preço. Quem vem por preço, sai por preço. Nós já tivemos case de regiões do Brasil que entrou em determinada região, entrou uma determinada administradora com o custo lá embaixo. E aí foi buscando, foi roubando condomínios, né, de várias outras administradoras. E aí as outras administradoras foram fazendo o quê? Foram diminuindo o preço também. O final foi catastrófico em determinada região. Então, se tem uma administradora que vem com a proposta de preço, não se renda a isso. Se as outras administradoras mantiverem o padrão de serviço que entrega e se conseguir gerar valor, mostrar para o cliente o que é que a minha administradora tem de diferente. Eu não consigo cobrar X reais por unidade administrada porque eu ofereço isso. Os condomínios que são administrados por mim aconteceram isso. E se você traz case de sucesso, né, o síndico ele vai pensar: ah, Rúbia, não é assim, os moradores eles querem só preço. A gente sabe que isso não é 100% verdade. O morador ele quer preço sim, mas ele também quer valorização do imóvel dele, ele quer um ambiente agradável para ele morar, né? A área comum do condomínio é o quintal da casa dele, então tem como gerar valor em cima da sua proposta. Se o cliente ele vir só por conta do preço, você pode ter certeza que a hora que ele receber uma proposta R$ 50 abaixo, ele vai mudar, porque quem vem por preço vai por preço. Rúbia, o pessoal está interagindo bastante aqui, mandaram bastante palminhas sobre essa sua fala de quem vem por preço, vai por preço. O Almir também bate muito nessa tecla no encontro dele. No ano passado, quem assistiu Acelera viu isso. E o Grupo Legos colocou aqui para gente, ó. Exatamente, a administradora precisa ter foco e saber qual perfil quer trabalhar. Assim, todos os processos de atendimento e desenvolvimento da empresa são mais rápidos. Segmentar é vida. Exatamente. E o mercado percebe isso, sabe? O mercado percebe quem é a administradora que pega qualquer condomínio e quem é a administradora que é segmentada. Então, faz muita diferença. Depois que a gente segmentou, que a gente fez a proposta, que ela é uma proposta que ela está pautada em valor e não em preço, Rubens está dizendo que preço não é importante? Ele é, mas ele não pode ser o fator decisivo, tá? A gente vai vir para a fase de negociação. E aí, na fase de negociação, tem uma ferramenta que o seu time comercial precisa ter. Essa ferramenta, sem saber, eu já fazia essa ferramenta desde a minha primeira atuação como vendedor. Eu ficava anotando lá por que o cliente não comprava e o que eu ia falar para ele na próxima vez. Eu sempre fiz isso. Mas eu não sabia que existe uma ferramenta profissional sobre isso, que é a matriz de objeções.
Então, existe no mercado, né, uma matriz de objeção. Eu aprendi num outro curso que eu fiz, que inclusive a Superlógica disponibiliza para vocês. Pode me chamar lá no Instagram ou manda e-mail para o Bruno que a gente disponibiliza. E essa matriz de objeção é uma matriz onde você já tem mapeado quais são os motivos de não venda. Então, você já vai ter mapeado pelo menos os 5 principais motivos que o cliente não compra. E aí você vai ter já estruturado, quando o cliente falar isso, o que é que você vai falar. E aí, sabe qual que é a diferença aqui? Que isso eu não sabia lá atrás, quando eu comecei a escrever o que eu ia falar. Você não vai rebater com este cliente o porquê, a objeção dele, porque ele vai dar uma objeção, certo? Você não vai rebater com ele que a objeção dele está certa ou está errado. Que aí vocês entram numa guerra de braço de ferro. Tá caro, não tá, não quero agora, precisa agora, né? Não. O que você vai estruturar? E aí por trás disso tem toda uma parte de neurociência aplicada a vendas. Você vai fazer perguntas, então você vai formular perguntas que você vai fazer para o seu cliente, para que ele possa refletir sobre a objeção que ele trouxe. Então, ele faz uma objeção, você faz uma pergunta para ele, você espera a resposta dele, e com base nessa resposta dele, depois você faz uma frase afirmativa sobre o seu negócio. Então, existe uma técnica, então você precisa ter essa matriz de objeção. Não se esqueçam disso, né? A maioria, o meu time, a gente faz uma reunião de fechamento de mês e eu faço one-on-one também. Eu fiz, acho que, segunda-feira eu fiz 2 one-on-ones e eu perguntei exatamente isso para a pessoa com quem eu falei. Qual que é a sua matriz de objeção? Porque nós temos, enquanto time Superlógica, a nossa matriz num todo, mas qual que é a sua, personalizada para você? Ô, Rúbia, mas eu não preciso ter isso, porque eu já sei de cor o que eu tenho que falar. Essa é a fala do dono, né? Ok, é legal você saber de cor e com o tempo talvez você nem vá usar muito essa matriz, mas você precisa ter essa matriz ali aberta. Sabe por quê? Porque não é todo dia que você tá bem. Não é todo dia que você acorda vencedor, inspirado. Tem o dia que a gente, nossa, não tá no melhor dia. E aí você vai usar a disciplina de olhar lá na matriz e você falar o que precisa ser dito. Então, a matriz de objeção, ela é uma ferramenta extraordinária de capacitação do time comercial. Se você ainda não usa essa matriz, precisa usar. Matriz de objeção que eu aprendi com o meu amigo Everton, gerente aqui da Superlógica, excelente gestor de vendas também. Muito bem. E aí, depois disso, vem a venda, né? Aquele momento maravilhoso, contrato assinado. Eu não sei como é aí na administradora de vocês, como é que vocês celebram, mas aqui o cliente, ele responde o e-mail, ele dá um aceite com negócio fechado. Aqui é festa, tem um sino aqui, a gente vai lá, a gente toca o sino, né? O dia que a gente está remoto, a gente manda lá no grupo, a gente tem o grupo de vendedores, tem vários sinos. Pode ter certeza que se você é um cliente Superlógica, que se você entrou aqui há menos de 2 anos, eu estou aqui 2 anos e meio, mais ou menos, a gente celebrou a sua entrada na Superlógica, a gente vibrou porque você chegou aqui, e agora a gente quer vibrar com o seu crescimento dentro da nossa empresa, por isso que a gente faz todos esses programas de capacitação, e a gente se preocupa em ser uma plataforma tecnológica para amparar toda a necessidade do mercado condominial. Então, fez venda? Celebre. Nós precisamos celebrar pequenas conquistas que a gente tem. E não é só batemos a meta do mês. Não, a gente fez uma venda, a gente celebra. Bateu a meta da semana, a gente celebra. Tudo é momento de celebração. Porque venda traz venda. Então, fechou o contrato, a gente vai fazer isso. E aqui eu vou trazer para vocês terem ideia do que eu estou falando, o funil de venda, vou falar sobre taxa de conversão. Uma vez que você tem o seu processo comercial desenhado, você precisa entender quais são as taxas de conversão da sua administradora. Porque se você conhecer essa taxa, você vai saber exatamente quantos leads precisa entrar no seu funil. E aí a gente vai detalhar cada uma das etapas para você saber quantas vendas vai ser feito. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu estou trazendo taxa média de mercado, tá, pessoal? Aí precisa aplicar para a sua empresa.
Então, se hoje, taxa média de mercado, a cada 100 leads que entra, a gente consegue qualificar 80 leads. Desses 80, 40 eu consigo trazer para uma reunião de proposta, uma reunião onde eu mostro o valor do meu produto e do meu serviço. Desses 40, opa, desses 40 eu vou ter 30 negociações. Dos 40 vai sobrar 30 e eu vou ter em média aí 10 vendas. Ou seja, aqui eu tô dizendo que a taxa de conversão do meu topo de funil para o final do meu funil ela é de 10%. Essa é uma taxa média de mercado. No meu time, por exemplo, eu tenho a minha taxa média de conversão, que modéstia à parte é muito maior que essa, mas eu tenho vendedores dentro do time que eu preciso ajustar. Eu tenho um vendedor que ele tem uma taxa muito maior, tenho um vendedor que tem uma taxa menor, e é legal você conhecer o funil da sua operação comercial, isso é legal, mas é mais legal ainda você conhecer a taxa de conversão de cada vendedor que você tem. Por que que eu falo isso? Porque eu tenho vendedor que ele faz uma apresentação do sistema excelente. Ele gera valor, o cliente fica engajado, ele participa da reunião do começo ao fim, mas ele não tem uma boa taxa de fechamento. Então, esse vendedor eu preciso ajustar com ele o quê? Técnicas de fechamento. Já existem outros vendedores que o que ele leva para a reunião, o que ele leva para a proposta, ele fecha. A taxa de conversão dele, de negociação para venda, ela é altíssima, mas ele não consegue ter muitos clientes na entrada do funil dele. Então, para esse outro vendedor, o que, que eu tenho que ajustar? A apresentação dele, como é que ele vai deixar o cliente engajado, como é que ele vai ter mais clientes trazendo para a reunião. Então, percebe que é super importante você conhecer o ponto de ajuste de cada vendedor do seu time? Porque se você for olhar a taxa geral do seu funil, a minha taxa, eu preciso melhorar aqui fechamento. E você aplicar um treinamento sobre fechamento não é o que cada um precisa. Um precisa de ajuste em fechamento, outro vendedor precisa de ajuste na quantidade de reuniões que ele precisa fazer. Um outro vendedor precisa ter uma postura diferente quando ele está lá junto com o cliente. Então, você precisa conhecer as taxas de conversão da sua administradora, do seu funil de vendas, mas você também precisa conhecer o detalhe aí de cada integrante do seu time. Combinado? Então, aqui é um exemplo do que eu falei para vocês, e aí ainda seguindo nesse exemplo, se você tem uma meta, e se essa fosse a taxa de conversão do seu funil de vendas, então se você precisa crescer, se a sua meta é crescer 20 vendas, você precisa ter 200 leads lá na entrada do seu funil. Beleza. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode falar sobre a estratégia da venda agora? Como é que estamos? Ô, Rubia, vamos seguir porque o pessoal está querendo me colocar aqui no fogo. Pedindo para fazer um roleplay com você, para eu simular uma venda com você. Estão querendo me colocar na fogueira aqui. Vou fingir que eu não vi. Denise, fã ou hater? Depois a gente vê sobre isso, tá? Vamos seguir. Eu super topo. Inclusive, roleplay é uma técnica que você, dono de administradora, precisa ter com seu time. A gente tem aqui no nosso time. Aqui no meu time, o Marcelo, ele é o responsável por isso, junto com o Thiago do marketing também. Então, o que, que a gente faz? A gente traz cenários. Então, imagina que legal, você simular lá aquele síndico que só reclama, que não quer nada, faz essa simulação. Então, alguém da administradora faz o papel do síndico e o vendedor lá, coitado, se matando para fazer as argumentações. E aí, no final, todo mundo contribui. Você poderia ter falado isso, poderia ter feito aquilo, e é um exercício onde todo mundo cresce junto, tá? Então, maravilha. Sobre estruturação estratégica, o que, que a gente precisa saber aqui, pessoal? Ruby, é legal. Acho que tudo que você falou até agora faz sentido. Tá, o que eu falei até agora faz sentido, pessoal? Faz um joinha aí para saber, que eu ouço os joinhas. Faz sentido, mas e aí? Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo é você precisa ter, no mínimo, uma planilha. No mínimo. Mas o meu sonho é que você tivesse um CRM. Por quê? Porque você precisa conseguir acompanhar o que esse vendedor está fazendo. E esse acompanhar você vai saber, você vai acompanhar o quanto ele está se envolvendo nessa negociação, mas você também vai saber o que não está acontecendo. E aí você vai conseguir criar planos de ação. Você só consegue criar plano de ação se você tiver dado, né? Então, dado é importante. Então, Ruby, eu não quero investir agora no CRM, precisa ter uma planilha.
cria lá uma planilha, né? Qual é o dia que entrou o lead, qual que é a origem daquele lead, você precisa saber de onde esse lead veio, a gente vai ver os indicadores. Então, e você tem que ter desenhado essa fase do funil, né? Então, quais são os indicadores que você deveria, no mínimo, acompanhar numa administração no seu time comercial? Interações. Então, eu tenho lá minha lista de prospect, quantas interações o seu vendedor ele tem por semana. E lógico que a gente sempre vai olhar no mês, mas aí o responsável pela área de vendas precisa fazer um compilado da semana. E muitas vezes a gente tem a daily, onde a gente vê o dia do vendedor, como é que foi. Mas vamos falar primeiro por semana, né? Quantas interações ele teve com os clientes. Então, aí interações vale envio de WhatsApp, vale ligação, vale envio de e-mail, interações no geral. Quantas reuniões ele conseguiu agendar naquela semana? Quantas reuniões foram agendadas? O síndico falou assim, não, pode marcar, eu vou aí sim, vem aqui na administradora, tomar um café, a gente vai conversar, tal dia e tal horário, tá agendado. Esse é um indicador que a gente precisa ter. Um outro indicador é quantas reuniões de fato aconteceram. Reunião agendada, reunião realizada, é super importante. Pode ser que aqui a gente vai entender que a nossa taxa de no-show está muito alta. Então, eu vou criar um plano para eu fidelizar um pouco mais a vinda do cliente na minha administradora. Ah, como é que a gente pode fazer isso? Estou pensando aqui junto com vocês, tá? Ó, fulano, vem aqui que a gente fez um caderno especial do síndico, que tem as principais entregas que o síndico tem que fazer no mês. Vem aqui que eu quero entregar esse caderno para você. E tira uma foto e manda para ele no WhatsApp. Né? Coisa simples, gente. Ó, vem aqui que hoje, ó, no começo do dia, manda uma foto para ele, ó, fulano, tô te esperando aqui, hein, ó, o café eu já passei e o bolinho de fubá tá aqui, tá tudo pronto para nossa reunião 3 horas da tarde, vem que eu tô te esperando. Então, são algumas ações que você pode fazer, né, para fomentar a diminuição da sua taxa de no-show. Outro item que a gente tem que analisar aqui, quantas propostas foram apresentadas e quantas vendas saíram. Então, esses são os indicadores minimamente que você precisa controlar através do seu CRM ou através do seu primeiro planilhão que você vai montar sobre isso. E aí você precisa ter também aquela ferramenta que eu falei, que é a matriz de objeção. Então, a gente tem um modelo aqui que a gente usa. Se você quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram ou manda o e-mail do Bruno, que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Rubia, por que você não trouxe aqui e já não mostrou? Para ver se você tem interesse. Então, você precisa mostrar interessado e a gente vai ajudando, conforme você vai pedindo, a gente vai te ajudando cada vez mais. E uma outra coisa é o processo de onboarding e geração de valor. Então, uma vez que o cliente foi conquistado, como que é o processo de onboarding desse cliente, né? Falando em condomínios, como que é a positivação dentro do condomínio? Quais são as peças de comunicação que são colocadas para falar que a administração está de cara nova? O que é feito para o conselho do condomínio? O que é feito para o conselho do condomínio? O que é feito para o síndico? Qual que é a estrutura de agenda que vocês vão ter? Não vai ser assim, vai ser só entrega online. Aí vai do que vocês combinaram lá na proposta de valor. Então, falamos aqui sobre estruturação do time comercial. E aí a gente vai medir, né, no final do mês, no final do ano, quantos condomínios vocês conquistaram mês a mês, aquele gráfico bonito que ele vai crescer nas vendas mês a mês, né, quantos condomínios a gente conquistou, quantos condomínios a gente tem líquido na carteira, porque a gente conquistou 10, mas saíram 5, então o saldo foi de 5, então você tem que ter isso de forma visual, gráfica, para você conseguir tomar as ações. Motivos de vendas não concluídas, então, já falamos sobre isso, mas tão importante quanto você vender, é você saber por que é que você não está vendendo, isso é importante. Qual é a origem do seu lead? O lead que mais converte, ele está vindo de onde? É indicação? É parceria com incorporadora? É busca orgânica? É o seu PAP lá que deu certo, sua lista de outbound? Da onde é que está vindo? Porque a ação que mais estiver convertendo venda é a ação que você mais precisa investir tempo, energia e dinheiro no próximo mês. Qual que é o ciclo médio de venda? A partir do momento que um síndico, que uma negociação começa, que você
tem essa reunião de proposta com o síndico, em quanto tempo, geralmente? Ah, não, Rubi, é só quando encerra o contrato da outra administradora. Ah, preciso de uma assembleia para isso. Qual que é o ciclo médio, né, de vendas que você tem? Precisa saber. E quais são as taxas de conversão do seu negócio? Um outro ponto muito importante é a parceria que ela precisa existir entre o time de marketing e o time de vendas. O time de marketing, ele é responsável por dar vida a toda a criação que o vendedor tem, porque se tem uma pessoa que é criativa, é o time de vendas. Então, o time de marketing, ele dá vida para isso, só que ele dá vida de uma maneira glamurosa, vocês deixam tudo mais bonito pra gente, sabe, Bruno? As propostas que passam por vocês, né? Então, assim, precisa ter essa sinergia. E o time de marketing precisa ouvir o time comercial, porque não adianta marketing estar falando sobre a importância da portaria, do controle de acesso do condomínio, sendo que não é isso que o vendedor está ouvindo lá na ponta, que é a grande dificuldade para ele conquistar um condomínio novo ou não. Então, como é que essas campanhas elas vão ser elaboradas? De acordo com a interação entre os dois times, né? Compreensão dos clientes, replicar a campanha bem-sucedida, descontinuar a campanha mal-sucedida. Por isso que é importante a gente saber a origem do lead. De repente, tem alguma campanha, está gerando muito lead, mas é um lead que não é o lead que tem o ICP da sua administradora. Ele não tem o perfil ideal da sua administradora. Então, essa campanha precisa ser desligada. A gente fez campanhas aqui no Superlógica onde a gente teve muito sucesso, vinha só administradoras. A gente fez campanha que, por causa de uma palavra, vinha muito morador. Mas como aqui a gente tem um alinhamento muito próximo entre marketing e vendas, o que foi bom a gente coloca mais dinheiro e o que não deu certo a gente fecha aquela campanha. Esse alinhamento entre marketing e vendas precisa acontecer. Se você quer crescer sua receita exponencialmente e não rasgar dinheiro, precisa ter o alinhamento com o marketing. Reunir o time, né? Então, conhecer quais são os motivos de insucesso, por que não vendeu, né? Eliminar os motivos de objeção e treinar. O seu time ele precisa receber constantemente treinamento. É treinamento da administradora, do diferencial da administradora, é treinamento de qualificação de um lead, é treinamento de fechamento de vendas, mas um time preparado, ele traz mais retorno, o retorno ele é mais rápido. Então, o treinamento ele nunca é um gasto, ele é um investimento necessário para uma empresa estruturada e que ela quer crescer. Aí tem uma frase do Klotter, né, do Philip Klotter, que diz que é um guru, né, do marketing, que diz que manter um cliente que já é seu, ele custa 7 vezes menos do que conquistar um novo cliente. Então, todas essas ações de vendas, elas são feitas e a fase de onboarding desse cliente, ele precisa ser muito bem feita, porque um cliente satisfeito vai indicar novos clientes, né, também. E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre a eficiência do boca a boca. Nas minhas andanças também pelas administradoras, né, quando eu pesquiso qual é o principal entrada de novos clientes, a resposta é sempre a mesma. Rúbia, eu não tenho time comercial montado. Né? A maioria das administradoras que eu visitei não tem um time específico para captação de novos condomínios, mas eu recebo muita indicação. Então, se isso acontece, vamos investir no boca a boca. E aproveitando essa pausa da Rubia para ela tomar uma água, o próximo tema é sobre marketing, tá tudo alinhado. E no encontro anterior a gente falou sobre isso, sobre quanto que custa um cliente novo em relação a um cliente que já é seu. Então, quem está acompanhando o Acelera aí, já está vendo que está tudo linkado, tudo conectado. É isso aí. Aqui a gente não brinca em serviço, né, Bruno? A administradora que concluir esse programa e colocar em prática tem muita chance de crescer de forma exponencial na sua região, e aí outras administradoras bater lá na sua porta e falar: o que está acontecendo aqui? Vamos fazer uma parceria, me ajuda a crescer, e você, como uma boa administradora, vai ajudar outra administradora a crescer também. Então, aqui a gente precisa profissionalizar a indicação, né?
Então, quantos clientes te indicam, com que frequência que isso acontece, por que é que o cliente te indica? Então, receber uma indicação, fala lá com o indicador, ó, eu recebi uma indicação aqui do Bruno, né, ele é síndico de um condomínio, e ele falou que foi você que me indicou, né, eu quero primeiro te agradecer e por que você indicou? O que você vê de especial aqui na nossa administradora que você indicou? Pode ser que você vai ouvir o óbvio, mas você precisa saber qual que é o seu diferencial. E é o cliente que está falando isso para você. Então, essa é uma informação muito preciosa. Melhorar a experiência dos moradores, aparecer mais para os moradores, né? Algumas pesquisas, a gente faz pesquisa com as administradoras, com os condomínios, né? E uma vez a gente soltou uma pesquisa com os moradores e aí a gente recebeu a seguinte conclusão. Foi até uma pesquisa que uma administradora pediu para a gente fazer em determinados condomínios. Eu só interajo com a administradora por coisas negativas. Ou é porque eu não recebi o boleto, ou é porque eu quero fazer uma solicitação de mudança de endereço, ou é porque eu preciso avisar que eu vou receber um prestador de serviço, ou é uma multa que eu recebi, né? Então, eu não tenho interações positivas com a administradora. Essa imagem precisa ser desconstruída. O morador precisa perceber que você, administradora, é quem propicia a ele um ambiente melhor para ele morar dentro daquele condomínio. Fazer um programa de indicação premiada, remunerar. A gente ouve muito aquela frase, né? Que você tem que ter, que o funcionário ele tem que ter pensamento de dono. Então, para o funcionário ter pensamento de dono, ele também tem que ganhar como dono. Então, se você quer que todas as pessoas na administradora, elas vendam, né? Quando aumenta o número de condomínio, isso aumenta a receita para o dono da administradora. E a pessoa o RH que está trazendo o condomínio, ele ganha alguma coisa? O financeiro, né, que está fazendo, ele ganha alguma coisa? Precisa ter um plano. Então, e esse plano ele pode ser anual. Aqui na Superlógica, uma dos nossos índices lá de cultura é pensamento de dono. Mas a gente também tem a chance de ganhar como dono, porque se a gente atinge os nossos objetivos, a gente ganha também a mais por isso. Uma remuneração mesmo. Então, a administradora, ela precisa... Quem é que está indicando para você? Essa pessoa precisa ser remunerada. Pode ser um síndico que indicou, pode ser dentro da própria empresa. Então, fazer programas, né, de indicação premiada, trocar indicações com síndicos profissionais, promover encontros para esses síndicos. Aí tem várias plataformas aqui, tem várias ideias, né, que podem ser feitas que não vai dar tempo da gente explorar. Mas usar a plataforma de comunicação que tem nos condomínios, todas as oportunidades de se comunicar. Poxa, é dia das crianças, quanto será que custa a administradora no dia das crianças, na portaria, colocar lá um carrinho de algodão doce para fazer algodão doce para todas as crianças que estão lá? Né? E, ó, obrigada com o oferecimento da administradora tal. Será que se a gente colocar isso num planejamento do ano, não é um investimento que vale a pena para você receber mais indicações? Então, a administradora ela precisa melhorar a experiência dos moradores. E o morador precisa perceber isso. Então, já falamos, né, sobre aparecer às assembleias, né, estar bem preparados para as assembleias. Aqui são coisas que ampliam o boca a boca e geram valor também para a administradora. E aí, como lição de casa, existem várias técnicas de vendas no mercado. Como lição de casa, na aula passada, como que chamava mesmo, sou do Sebrae? O Aldo ele falou bastante sobre o Spin-Selling e o que eu gostei é que o Aldo ele trouxe exemplos de aplicação do Spin para a situação da administradora. Então, ele trouxe exemplos práticos de situação, de problema, de implicação e de necessidade da administradora. Ele falou sobre a técnica do Spin-Selling. É uma técnica que eu gosto muito. Eu também, para qualificar o lead, eu gosto da técnica do Bunch. Então, depois você pesquisa aí que você vai encontrar. Esse livro aqui é um livro obrigatório para todo profissional que em algum momento da sua vida tem que negociar, precisa ter a habilidade da negociação. Então, eu sugiro
todo profissional lê, independente da área onde você está, porque acho que você negocia muito na sua vida, pode ser que não profissionalmente, mas precisa negociar desde a hora que acorda, né, a negociar em casa, né, essas negociações elas acontecem, então, como lição de casa aqui, a minha sugestão é você comprar esse livro, ler o livro de Spin Selling, ler capítulos junto com a sua administradora, estudem esse livro junto, e também quero reforçar para vocês, né, agora avisos finais, aviso número 1. Nenhuma técnica ela é mais poderosa do que um time engajado e uma cultura forte. Quem está na sua administradora faz muita diferença. Se o time que está junto com você, ele veste a camisa junto com você, faz total diferença. O time, ele é responsável por promover a sua administradora dentro da sua região, como ele também é responsável por impossibilitar o crescimento do seu negócio. Então, tá voltando aqui o áudio. Então, escolha, faça um processo seletivo rigoroso. Esse processo seletivo ele não tem que ser baseado apenas na capacidade técnica de negociação que aquele profissional tem. Ele também precisa ser considerado os comportamentos, né? Os valores de vida que aquela pessoa vai ter, se eles são coerentes com os valores da sua administradora. Nenhuma técnica ela vai ser mais forte do que uma pessoa determinada a fazer dar certo. Então, e a sua administradora ela precisa ter uma cultura também. Então, a partir do momento que o colaborador entrou, o que faz parte da cultura? Que na Superlógica esse é um tema que a gente tem falado bastante esse ano. Nós temos indicadores, né? Nós temos pilares da nossa cultura que eles norteiam as nossas decisões no dia a dia. E a sua administradora, ela precisa ter um ambiente onde as pessoas queiram estar lá. Quem faz o ambiente são as pessoas. As pessoas fazem o ambiente com uma cultura forte para ser seguida. E para finalizar, aí está os meus contatos, esse é meu @ do Instagram, né? Vocês podem me seguir, que eu sempre falo sobre dicas de venda, sobre liderança. Além disso, vocês podem solicitar os materiais que eu falei, né? E depois eu passo o meu WhatsApp também. Uma frase que eu gosto é: o sucesso deixa pistas. Essa frase não é minha, mas eu não sei quem é o autor dela, mas eu incluí uma outra coisa, que é: o fracasso deixa marcas. Então, o sucesso deixa pistas. Quais são as pistas? São as várias etapas do funil que a gente viu, é o comportamento no dia a dia, que o seu colaborador tem, já é uma pista de como é que vai ser o final do mês. Eu não preciso esperar o final do mês para eu saber se o meu time vai bater meta ou não. Eu não preciso esperar o final do mês para eu saber se o vendedor A, B ou C vai bater meta ou não. Pelo funil dele, pelo comportamento dele no dia a dia, eu já tenho essa informação. E o fracasso deixa marcas. Então, aí a gente tem que refletir sobre isso e escolher, né? Todos os dias o que fazer, o que não fazer para a gente crescer as vendas da nossa empresa, para você crescer a venda da sua administração, e nós queremos aqui, como sua escolha de plataforma de tecnologia, nós queremos te ajudar a crescer a quantidade de condomínios administrados. Meu Deus do céu, que encontro esse de hoje. Rúbia, muitíssimo obrigado. Ó, o pessoal mandou bastante aqui no chat, falando sobre a matriz de objeção, depois a gente coloca lá na plataforma também. Pessoal, eu não sei nem o que falar sobre esse momento de hoje, consegui me livrar de fazer esse roleplay por hoje com a Rúbia, mas... Olha que tem 4 minutos, hein, Bruno? Eu tô topando. Não, calma, pera, não é bem assim. Em 4 minutos ainda tem um monte de coisa boa para compartilhar com o pessoal. Eu mandei aqui no chat para vocês o link para o nosso NPS e também para a gente gerar o certificado para vocês de participação nesse encontro de hoje. Já peguei todos os nomes que estão aqui ao vivo com a gente no nosso encontro de hoje para fazer o nosso sorteio de um ingresso para o Superlógica Next. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Muito legal. Muito legal. É bom que lá vocês vão encontrar a Rúbia lá ao vivo também, né? Presencial. Já fala assim, tira aquela dúvida aqui para mim, não sei o quê. Ó, o Miqueias me ajudou aqui, colocou aqui na tela também
o QR Code para quem quiser comprar o ingresso do Next com 10% de desconto usando o cupom do Acelera, que é o Acelera 10. Tá aparecendo aí para vocês na tela? Opa, agora está aparecendo a minha tela aqui. Mas vamos para o que interessa. Para quem vai garantir já o ingresso, vai garantir a ida para o Superlógica Next. Ó, tá aqui todos os nomes de quem está ao vivo. O Guinaldo tá aqui, ó, no primeiro nome aqui. Vamos lá, hein? Todos os nomes estão aqui. Todo mundo ansioso? Deixa eu ver, não tô conseguindo ver a carinha de vocês. Todo mundo preparado? Ó, vamos fazer o seguinte. Na hora que eu clicar ali e sortear, vai aparecer o nome. Manda aqui pra gente no chat, que eu vou enviar para nossa equipe, para o nosso time do Next, que vai entrar em contato com vocês para dar mais informações, passar todos os detalhes sobre o seu ingresso, sobre a sua participação no Next 2024. Vamos lá? Rufem os tambores. Rufem os tambores. 3, 2, 1. Sorteando. E agora, mostra ou não mostra? Queremos E ver, o queremos ver, resultado? queremos ver. Sandy, administradora de condomínios. Cadê? Manda aqui pra gente no chat. Quero O te pessoal conhecer tá lá, hein? Me procurem. Não esqueçam de... Aqui, ó, o pessoal tá aqui online até agora. Muito Que bom. legal! Ó, o nosso pessoal, nosso time do Next vai entrar em contato com vocês. Só... Ah, agora é isso. Nosso time do Next vai entrar em contato com vocês. A gente vê vocês lá no Next desse ano. Vai ser super legal. Vou parar de compartilhar aqui. Não esqueçam de preencher também esse link que eu mandei aí para vocês no nosso formulário. Esse material, esse encontro de hoje com a Ruber vai para a nossa universidade condominial, reforçando. Os convites que já foram enviados, se você ainda não recebeu, manda um e-mail para a gente, acelera@superlogica.com. Manda um e-mail lá para mim. Fala, Bruno, não recebi o convite para acessar a universidade condominial. Manda de novo para mim, por favor. E a gente reenvia para vocês. Ele tem um prazo de duração curtinho, então, assim, mandou e já reenvio na hora para vocês, já acessa qualquer dúvida, a gente já conversa por ali e já acerta os pontos que precisarem. Manda aqui no nosso link que eu mandei aqui para vocês, preenche o link para a gente. O material de hoje, o material da aula passada, fica todo lá. Vou conseguir disponibilizar o material que a Rúbia falou sobre a palestra do Almir para vocês, vou colocar lá na universidade também. A matriz de objeções, vamos produzir isso daí para a gente colocar lá na nossa plataforma. A ideia do roleplay é super boa, vamos combinar aqui, vamos conversar internamente como é que a gente vai viabilizar isso daí. Vou treinar, porque você é aquele síndico chato, vocês vão ver, você vai falar assim, nossa, Deus, por favor, nunca coloque o Bruno na minha frente para ser um síndico, tá? Vocês estão ferrados comigo, vocês vão ver. E a gente se encontra no próximo Acelera. Gente, muito obrigado, Rúbia, mais uma vez, obrigado. Até a próxima, pessoal, vou parar aqui a gravação. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um Superlógica Acelera. Hoje a gente tem um encontro super bacana para falar com vocês de como expandir de maneira exponencial as receitas da sua administradora. A gente tem uma convidada super legal aqui da Superlógica com a gente, conhecidíssima do mercado. Vocês com certeza já viram ela no Instagram da Superlógica, já trocaram alguma ideia com ela. Se não, estão perdendo tempo, hein? Chama ela, que ela dá sempre dicas super valiosas para vocês. Essa é a oportunidade, o Superlógica Acelera é a oportunidade de você e da sua administradora atualizarem seu conhecimento, buscarem informações e ficarem por dentro de tudo que acontece no mercado condominial. Essa é uma oportunidade excelente para você ter novos resultados, melhorar a sua carteira de cliente, expandir de verdade as suas receitas. Hoje, o Superlógica Acelera é com a Rúbia Pinheiro, a gente está aqui com ela. Rúbia, bem-vinda ao Acelera. Vou compartilhar aqui agora a tela, vou te colocar aqui no centro. Você é a nossa principal de hoje.